Olá, meu nome é Thiago Cunha e seja bem-vindo ao canal Biologia Sem Neura. E a nossa aula de hoje é sobre proteínas. Antes de começarmos a nossa aula, gostaria de pedir que curta esse vídeo e, se puder, compartilhe com seus amigos. Sua curtida ajuda muito o nosso canal para que ele continue firme e levando a informação até você. Então vamos lá! As proteínas são compostos orgânicos mais abundantes do nosso organismo. Em sua constituição podemos encontrar carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, em alguns casos, o enxofre. Como já vimos na aula de aminoácidos, as proteínas são polímeros dessas moléculas. Daí vem a pergunta: como os aminoácidos se unem para formar as proteínas? Então, elas vão se unir através de ligações peptídicas. Vamos entender melhor como elas acontecem? Coloquei aqui para vocês 2 aminoácidos. Os aminoácidos possuem ligados em seu carbono alfa um grupo amina e um ácido carboxílico. O grupo hidroxila do ácido carboxílico de um aminoácido se liga ao hidrogênio de um grupo amina de outro aminoácido. Daí, quando eu tenho uma hidroxila ligada a um hidrogênio, o que vamos formar? Isso mesmo, uma molécula de água. Dessa forma, então, quando 2 aminoácidos se unem, sai dessa ligação uma molécula de água, o que nós chamamos de reação de desidratação. Um aminoácido se liga com outro e libera uma molécula de água. Bum! Agora perceba, o nitrogênio se liga diretamente ao carbono e essa ligação agora é chamada de ligação peptídica. Estou colocando aqui para você essa bolinha ligada à outra. Quando eu tenho um aminoácido ligado a outro aminoácido, eu chamo isso de peptídeo ou dipeptídeo. Quando eu tenho agora vários aminoácidos ligados, eu tenho aqui um polipeptídeo. Daí, você percebe o seguinte: se eu tenho aqui 10 aminoácidos ligados, eu terei então 9 ligações peptídicas. Vamos falar então das estruturas tridimensionais das proteínas? O que é essa estrutura tridimensional? Nada mais é que a forma que a proteína assume, e sua forma está diretamente ligada à sua função. Ou seja, a estrutura tridimensional da proteína garante a função que ela exerce no nosso organismo. E existem 4 tipos de estruturas. A primeira é a estrutura primária. É uma estrutura mais simples, geralmente linear, formada pelos 20 aminoácidos que nós já conhecemos. Se você não lembra deles, não deixe de assistir a nossa aula de aminoácidos que está aqui no canal. E em alguns casos, podemos encontrar alguns aminoácidos especiais. Já a estrutura secundária, a cadeia polipeptídica, está enrolada em um eixo imaginário, em uma forma de hélice. Essa forma é estabilizada através de ligações de hidrogênio que ocorrem em aminoácidos próximos que possuem mais afinidade. Olha, essa forma ela é chamada de alfa-hélice. Mas também podemos encontrar algumas proteínas que se organizam em forma de zigue-zague, e essa é chamada de beta-folha pregueada. Já a estrutura terciária corresponde ao dobramento da cadeia polipeptídica entre si. Com isso, a proteína assume uma forma tridimensional bem específica, devido ao enovelamento global de toda a cadeia. A estrutura também é estabilizada pelas ligações de hidrogênio, e aqui nós conseguimos perceber também uma outra ligação chamada de pontes de sulfetos, que nada mais é que ligações entre enxofre. E para acabar essa questão das estruturas tridimensionais, vamos falar da estrutura quaternária. Enquanto muitas proteínas são formadas por uma única cadeia polipeptídica, outras são constituídas por mais de uma cadeia ou subunidade. Ou seja, as proteínas que têm um formato tridimensional terciário, elas conseguem se unir, formando então a estrutura quaternária. Já que nós entendemos essa parte, vamos falar agora de desnaturação proteica. Como já conversamos, a função da proteína está diretamente ligada à sua forma. Existem várias formas de proteínas e com funções bem específicas. Essas funções são bem desempenhadas quando o meio encontra condições favoráveis. Quando essas condições do meio elas mudam, a proteína pode sofrer desnaturação. E o que é a desnaturação? É a perda da forma da proteína e, consequentemente, a perda da função. Os principais agentes de desnaturação são temperatura, ou seja, quando a temperatura ela aumenta demais, as proteínas, então, elas podem desnaturar, o que pode ser muito preocupante. O nosso organismo, por exemplo, nós sabemos que a temperatura ótima de ação para nossas proteínas e enzimas, que nós vamos falar futuramente, é entre 36 e 36,5. Se essa temperatura ela aumenta demais, chegando aí a 39, 40 graus,
essas proteínas elas podem desnaturar. E se elas desnaturam, perdem a função. O que uma coisa que todo mundo acha que é banal, que é uma febre, é muito, muito grave. Além disso, nós podemos perceber que um outro agente é o pH. As proteínas, elas trabalham em pHs bem específicos. Se esse pH ele muda ou ele diminui demais ou aumenta demais, as proteínas elas podem sofrer desnaturação. E a desnaturação ela pode ser reversível, como é o caso do cabelo. Como assim o cabelo? Quando uma pessoa faz escova no cabelo, ela submete as proteínas a elevadas temperaturas, fazendo com que elas desnaturem. Porém, se o cabelo entrar em contato com a água, ele voltará ao seu estágio normal. Daí você percebe, né, que foi reversível o processo de desnaturação. O mesmo não acontece quando nós analisamos o ovo. Quando nós colocamos o ovo em elevadas temperaturas, o ovo muda a sua consistência e a sua cor, mostrando que as proteínas da clara, no caso a albumina ou ovoalbumina, elas desnaturaram. Porém, perceberemos que se abaixarmos a temperatura ou colocarmos esse ovo em qualquer outro lugar com a temperatura mais baixa, o ovo não voltará ao seu estágio natural. Com isso, nós temos aí uma desnaturação irreversível. Bom, vamos falar agora das fontes das proteínas. Assim como vimos na aula de aminoácido, existem proteínas de origem vegetal e origem animal. As fontes proteicas de origem vegetal são sementes, como feijão, soja, flores, como a couve-flor e o brócolis, e muitos frutos. Já as proteínas de origem animal são carnes, leites e ovos. Mas prestem bastante atenção. É importante ficar atento desse detalhe. Toda vez que o vestibular perguntar para você a fonte de proteína, geralmente estamos falando de origem animal, beleza? Pessoal, a nossa aula já está chegando ao fim, mas não podemos terminar essa aula antes de falar das funções das proteínas. E a primeira função é estrutural. Temos como proteína de função estrutural as que compõem o citoesqueleto, a que dão sustentação às nossas células. São formadas por várias proteínas, entre elas os microtúbulos, e além disso, nós podemos ter também como proteínas de função estrutural a queratina, que permeabiliza a nossa pele, protege a nossa pele, e também dá estrutura ao nosso cabelo e à nossa unha. Temos também o colágeno, que é uma proteína de sustentação à pele. Nós vamos encontrar esse colágeno no nosso tecido conjuntivo, dando então a sustentação à pele. Vamos ficar ligados que é importante a presença da vitamina C para a produção desse colágeno, tá? Então, ingerir vitamina C é muito bacana para que colágeno seja produzido e que sua pele tenha bastante sustentação. Mas vamos ficar ligados também, porque o colágeno é sensível ao açúcar. O açúcar pode se ligar ao colágeno, mudar a sua forma. Você já viu que se muda a forma, muda também a função. Temos também a miosina e a actina, que são proteínas musculares que dão sustentação ao músculo e também trabalham na contração muscular. Ainda analisando essa questão estrutural, existem proteínas que estão ligadas à estrutura e à locomoção, como é o caso das proteínas tubulinas que nós encontramos nos flagelos dos espermatozoides, dando a esse flagelo a motilidade e fazendo com que essa célula se locomova. Vamos falar de outra função então, que é a função de transporte. Nesse caso, nós temos a hemoglobina, que é uma proteína que funciona também como um pigmento encontrado no interior das nossas hemácias ou eritrócitos e se encontra conjugada com ferro, e sua função é transportar o oxigênio no nosso sangue. Além disso, existe também a mioglobina, que é uma proteína que nós vamos encontrar no nosso músculo, fazendo essa função de transportar oxigênio lá dentro. Vamos falar também da função hormonal. Vários hormônios possuem a sua constituição proteica, como é o caso da insulina e o glucagon. Temos também o caso da somatostatina e muitas outras. As proteínas também possuem função de defesa, como é o caso dos anticorpos. Olha, pessoal, é muito importante. Engana quem acha que o anticorpo é uma célula de defesa. Ele não é. O anticorpo é uma proteína de defesa e que é produzida pelos plasmócitos, que sim, são células de defesa. Os plasmócitos, não os anticorpos. Os anticorpos eles têm a função de neutralizar antígenos que invadem o nosso organismo. Além disso, temos as proteínas MAC, que são chamadas de complexo de ataque à membrana, que tem a função de romper a membrana dos antígenos que invadem o nosso organismo. E para finalizar, temos as proteínas com função catalisadora, ou seja, a função de acelerar a reação. Nesse caso,
são as enzimas, que nós teremos uma aula só para ela. Bom, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Fiquei muito feliz de você ter participado dessa aula até agora. E eu gostaria de pedir para que você não esqueça de curtir essa aula e compartilhar com seus amigos. Vamos aumentar essa nação biológica e vamos fazer com que essa informação de biologia chegue a várias pessoas. Pessoal, foi um prazer imensurável trabalhar com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau!